E eu começo já o programa falando sobre a nossa saúde. Vamos falar sobre os principais inimigos da saúde renal. E a gente precisa entender que são vários fatores que podem prejudicar os rins, especialmente a alimentação. Então, a gente hoje tem um especialista no assunto para saber o que pode contribuir para a nossa saúde renal e o que é que a gente deve deixar longe do nosso prato, evitando problemas como os temidos cálculos renais. Eu recebo o urologista e pesquisador pela USP, Dr. Flávio Izuka. Seja muito bem-vindo, uma alegria te receber aqui. Obrigado, Cláudia. E ainda com essa bancada, que está cheia de delícias. Será que a gente vai ter que dar não para tudo isso que está aqui? Não, tem coisas aqui que são boas. Ótimo. Tá misturado, tá? A gente vai falar sobre os alimentos que são bons e ruins para a saúde dos rins. E existe isso mesmo, a gente tem que prestar atenção no que a gente come, principalmente quem já tem um problema renal. Exatamente, a gente vai falar sobre alguns alimentos e alguns alimentos vão surpreender, tá? Porque são, às vezes, relacionados com alimentos saudáveis, mas pessoas que têm, por exemplo, pedra nos rins, acabam tendo um agravamento disso se acabarem ingerindo demais certos alimentos. A gente vai falar disso já já. Tá. Quais são os outros problemas que são comuns e as pessoas podem ter nos rins? Bem, pedra nos rins é algo extremamente frequente. 1 em cada 8 adultos tem cólica renal. Então, a incidência é ao redor de 15% na população adulta. E a maior incidência entre 20 e 40 anos de idade acomete um pouquinho mais homens do que mulheres. Mas por conta dos hábitos da vida moderna, certos alimentos que são práticos, como os congelados, os embutidos, os alimentos chamados fast foods, eles aumentam a incidência de pedra nos rins. Então, a gente tem visto, inclusive, muito caso de crianças, algo que não existia no passado. A gente vê crianças tendo pedra nos rins. Tá. Essa é a doença mais frequente, mas tem alguma outra que esteja também ligada à alimentação? Sim, a gente vai falar um pouquinho, por exemplo, de alguns alimentos que são benéficos para o câncer mais comum no sexo masculino, tá? Que é o câncer de próstata também. A dieta pode ajudar a prevenir câncer de próstata. Então vamos começar, gente, porque aqui tem bastante coisa pra gente falar. Quer começar de que lado, doutor? Como você quiser. Então vamos começar do espinafre? Vamos. Que eu amo. Espinafre e beterraba são dois alimentos que devem ser consumidos com moderação para pessoas com pedra nos rins, né? Isso é uma coisa que geralmente deixa os leigos assim boquiabertos. Por quê? Geralmente a gente acha que verdura, legumes são saudáveis. Sim. Geralmente são, mas espinafre e beterraba têm muito oxalato e alguns pacientes que têm pedras de oxalato de cálcio devem ter muita cautela em ingerir esses dois alimentos. Viu? Deve ter alguém aqui com pedra no rim. Tem alguém com pedra no rim? Ah, Gilson. Você sabia disso, Gilson? Então você não vai mais poder comer nem espinafre e nem beterraba. Paulinho também. Espinafre e beterraba corta da sua listinha. Melhor não, melhor evitar, certo? Certo. Vamos continuar então. Na mesma linha, tá? Amendoim, grãos em geral, como as castanhas, nozes e agora um grande vilão, o chocolate. Também esses alimentos aumentam muito o risco de ter pedra nos rins. Gente, olha isso. Atenção, amendoim, castanha, nozes e chocolate. Vamos dar tchau para eles. Vocês que têm pedras nos rins, Mas evitar. Quero fazer uma observação. A castanha do Pará, por conta de ter selênio em grande quantidade, é benéfica para prevenir câncer de próstata. Tá? Então, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda uma castanha de Pará por dia. É uma, viu, gente? Tem neguinho que abre aquele potinho e sai comendo tudo. Não pode também, porque em grande quantidade, além de ser muito calórica, ela é prejudicial para a saúde. Vamos continuar. Ainda falando de saúde de próstata, eu trouxe o tomate. O tomate, ele é benéfico para prevenir câncer de próstata, porque ele tem muito licopeno, tá? E é interessante falar também da semente do tomate, porque existe um mito popular de que a semente de tomate dá pedra no rim, tá? Isso não é verdade. Então, tomate é um alimento saudável e é bom para a prevenção de câncer de próstata. Tá joia. Agora, quem tem, por exemplo, diverticulite, não pode comer a semente do tomate, ou pode? A semente do tomate é bem pequenininha. Todas as sementes são perigosas para quem tem a doença diverticular dos colos, né? Que pode inflamar por conta de alguma semente que entope o orifício do divertículo.
Tá. Aí vira diverticulite. Tá, joia. Diverticulite já é a doença. Tá. Tá? Mas no caso da pedra no rim, tudo bem. Não, Pode. é mito. Deve comer tomate. Tomate Isso. é bom, rico em licopeno. É bom. Vamos seguindo, então. Aqui, ó, os Embutidos, enlatados, embutidos. Isso aqui é o quê? Congelados. Congelados. São alimentos que têm alto teor de sódio, tá? Então, sal. Todos os alimentos são muito ricos em sal. A OMS recomenda até 2 gramas de sódio, de sal, por dia. E tem um estudo que mostra que o brasileiro típico ingere ao redor de 10 gramas de sal por dia. Então, esse é um grande vilão para a pedra no rim e também da pressão alta. Então, esquecer, gente. Adoro um cachorro-quente, adorava. Esquece, vamos comer coisa saudável. Ah, mas um pãozinho com mortadela. De vez em raro, tá? Vamos evitar, vamos comer direitinho. O refrigerante. Refrigerante é super problemático. Aumenta a chance de ter pedra no rim, além de saber que o refrigerante que tem muito açúcar, então dá diabetes, dá celulite nas mulheres, dá um monte de problema de saúde. É tranqueira? Não é para cortar. É para cortar. Tá bom? Tá bom. O abacaxi. Abacaxi eu gosto muito. Essas 3 frutas, tá? O abacaxi, o limão e a laranja, são frutas da categoria das frutas cítricas. Elas são benéficas, tá? Elas ajudam pessoas que têm pedra nos rins a diminuírem o problema de pedra nos rins. Então, tem muita gente que acha que faz mal. Não. Pode ingerir bastante laranja, limão, abacaxi, por quê? Vai aumentar a concentração de citrato na urina, isso dissolve os cristais e você vai ter menos problema de aparecimento de novas pedras nos rins. Então, isso aqui pode, tá? Legal, então consumir laranja, fazer aquela limonada, né? Sim. Joia. E aqui, uma coisa que muita gente não conhece, essa fruta típica da América do Norte, tem muito nos Estados Unidos, no Canadá. O cranberry não tem muito a ver com pedra no rim, mas a gente sabe que ele ajuda no tratamento e na prevenção das infecções urinárias, que é um terceiro problema muito comum na minha especialidade, tá? Maravilha. E aí a gente vai encontrar cranberry, assim, tem cranberry em cápsulas e tem cranberry também em suco, né? Tem suco. Eu acho que em cápsulas para mim, pelo menos, eu acho o ideal, porque ele já tem uma quantidade boa ali e a gente não esquece de tomar. Vamos às... O que é isso que tem aí do seu lado? Eu trouxe umas pedras. Deixa eu ver, peraí. São pedras Pedras reais? de pacientes que eu operei. Que muita gente tem Olha curiosidade, isso. Nunca viu, né, uma pedra. Vou deixar até aqui, gente, meu dedo, minha mão, pra vocês verem o tamanho. É pequenininho, né? Só que faz um estrago, né? Faz. A partir de 4 milímetros... E ela é como se fosse pedra mesmo, né? Porque isso aqui é... muito. Você pode, se você jogar aqui, ó, faz até o barulhinho. Barulhinho de pedra, ó. Faz barulhinho de pedra. É bem duro mesmo. Que interessante. Bom, aí esse equipamento que está aí do seu lado é o quê? Isso aqui é um equipamento que é chamado ureteroscópio flexível, tá? Esse equipamento a gente coloca dentro do corpo do paciente, pela uretra, claro que o paciente dormindo, anestesiado, a gente entra pela uretra e vai até dentro do rim. As pessoas não imaginam como hoje a medicina está avançada. Então hoje, com esse equipamento, eu não preciso mais furar a barriga e nem cortar a barriga, tá? Então, esse equipamento é miniaturizado, ele tem um sistema óptico que conecta uma câmera e o cirurgião opera através de uma televisão que a gente vê a imagem dentro do rim. Que massa! E você consegue colocar por esses canais de trabalho fibras de laser. Então, na ponta do aparelho, você guia uma fibra que dispara raios de laser e você quebra as pedrinhas. Então, essas pedrinhas que eu trouxe, você pode perceber que algumas estão fragmentadas, estão quebradas pelo laser, porque elas eram muito grandes. Algumas pedras eram de 2 centímetros. Então, a gente quebra, poder passar por dentro da via urinária e poder limpar o rim, tirar uma a uma. Que interessante. E esse procedimento não invasivo, porque na verdade nem corte Ele é tem, minimamente invasivo. Tanto vai para os homens quanto para as mulheres? Sim, vai tanto para os homens como para as mulheres. E é isso que a gente faz com muita frequência e a gente consegue, numa única sessão, se as pedras não forem muito grandes, numa única cirurgia consegue tirar todas as pedras do rim.
Uma pessoa que tem pedras nos rins, mas as pedras estão lá, elas não estão em crise, né? Igual a pessoa fala, tô com crise renal, não tô aguentando tanta dor. Ela deve tirar essas pedras ou deixa ela dormindo? Isso é uma decisão que cabe ao especialista, tem que ver cada caso de forma individualizada. Existem pacientes que têm uma via urinária calibrosa, são pacientes que são eliminadores costumazes, ou seja, são pacientes que conseguem eliminar pedras até de 4, 5, 6 milímetros sem muita dor, sem muita dificuldade. Mas isso é uma exceção à regra. Geralmente um paciente que nunca teve cólica renal, ele acaba tendo uma crise que é a pior dor da medicina, para quem já teve, confirma isso. E muitas vezes tem que ir para o pronto-socorro para tomar morfina na veia. Tá? Então, aí o especialista vai analisar o tempo de evolução, se ele está com dor há algumas horas ou alguns dias, se ele tem infecção urinária associada, se ele tem algum outro problema que acaba indicando um procedimento cirúrgico para tirar a pedra do canal ou até de dentro do rim. Por isso que eu trouxe o equipamento. Legal. Vamos lá, para a primeira pergunta, a gente vai colocar aqui no nosso video wall. E aí você que está acompanhando em casa, presta atenção, porque as dúvidas são muito parecidas e a resposta pode te ajudar. Michele Alves, de São Paulo, ela diz, tenho pedras nos rins, no rim esquerdo e também estou com leve anemia. Falta ferro e o médico me indicou comer beterraba, espinafre e brócolis. Fiquei confusa. O que devo comer? Olha, é o que a gente falou. Quem tem pedra no rim, se na análise da pedra, porque quando você tira a pedra, muitos médicos esquecem que essas pedras podem ser enviadas para o laboratório para analisar a composição. Então, vai esse alerta. Se a composição da pedra for oxalato de cálcio, ele não deve comer aquilo que foi dito. Espinafre e beterraba, piora, vai aumentar a quantidade de pedra, tá bom? E aí, olha, como ela tem pedras no rim, talvez ela não tenha ainda tirado, é melhor evitar, porque não tem Sim. como descobrir se tem ou não oxalato de Exatamente. cálcio. Ou através de exames. Existe um exame, uma bateria de exames que a gente chama de investigação metabólica para cálculos renais, onde o paciente vai no laboratório, coleta a urina de 24 horas e através do exame eu posso verificar se ele tem uma excreção alta de oxalato, de cálcio, de ácido úrico, dos componentes que formam a pedra. Através desses exames o médico pode falar com segurança. Pode ou não pode comer beterraba, espinafre, tudo isso que foi dito. De toda forma, é assim, né? Eu acho que ele deve ter feito essa indicação por conta da leve anemia. Exatamente. Mas para um paciente que está com anemia, existem outros alimentos interessantes, né? Todas as folhas verdes escuras, o feijão, a carne vermelha. Mais o que tem ferro? Olha, ferro tem em vários alimentos, mas assim, hoje, como eu sou um médico da área de saúde, então a gente prefere já prescrever o ferro na forma de vitamina. Tem hoje já um produto industrializado e você dá na dose certa. Claro que o alimento é saudável, para grau de anemia leve e funciona, tá? Mas um médico pode prescrever uma vitamina com ferro. Tem bastante pergunta. A gente parou na da Michele, que foi muito boa, mas a gente continua. Agora, ó, Anne, de Minas Gerais, ela diz, quando faço xixi, no fundo do vaso fica um pó branco. O que pode ser? Então, certos pacientes têm isso que chama sedimento urinário. Normalmente isso pode ser duas coisas. Ou excesso de cristais, ou seja, a pessoa está com formação de muitos cristais porque está com uma tendência muito forte a formar pedras, tá? Então tem que procurar um especialista. Ou pode ser também sedimento por conta de uma infecção, tá? Então se a pessoa tiver com sintomas de cistite, aquela ardência para fazer xixi, dor para fazer xixi, vai toda hora no banheiro, parece que a bexiga está sempre cheia, também precisa ir no especialista para ver se não precisa tomar um antibiótico. Legal, boa resposta. Vamos lá para a próxima pergunta. É da Karina Marins, do Sertãozinho, São Paulo. Tive pedra nos rins durante a gestação e apresentei hidronefrose. Também tem alguma relação com a gestação? Melhora após a gestação ou preciso de tratamento? É uma ótima pergunta, tá? Felizmente, a grávida não tem um risco maior de ter pedras durante a gravidez, tá? Hidronefrose, que está ali, para quem não sabe, é um termo para rim dilatado. A gente sabe que durante a gravidez é comum que
que as mulheres apresentem a dilatação dos rins, porque às vezes o bebezinho, quando encaixa lá embaixo, tá? Ele, no final da gravidez, ele encaixa, ele pode comprimir os canais dos ureteres. Isso dá uma certa dilatação dos rins, mas isso não é considerado doença. Isso é muito observado na gravidez. Agora, o que ela teve de pedra nos rins na gravidez é algo que dá muito trabalho na gravidez, porque normalmente o médico evita qualquer tratamento durante a gravidez. Então, o urologista, quando pega uma grávida com cólica renal, ele tenta, até o último momento, tratar de uma forma mais conservadora, com remédio, analgesia, espera o bebê nascer e aí ele vai fazer a intervenção e vai tratar as pedras. Legal. Ai, sorteada, né, Karina? Oh, que dureza isso. Silvana Vanderlei, do Rio de Janeiro, ela diz: eu urinava normalmente, mas de 2 anos para cá não consigo acumular urina como fazia antes. O que devo fazer? Tá, então é uma mulher que há 2 anos ela tem dificuldade de segurar a urina no intervalo bom. Isso pode significar que ela esteja com uma bexiga hiperativa, por exemplo, uma coisa super comum em mulheres. Também pode significar uma inflamação na bexiga, ver se ela não está tendo cistites, ou pode ser também um quadro de ansiedade. A gente sabe que agora na pandemia as pessoas tendem a ficar com mais ansiedade por conta do medo de ficar contaminado pelo Covid. Então, existem muitas coisas que podem explicar o quadro dela. Eu acho que vale a pena ela marcar com um especialista, investigar e explicando que tudo isso que eu falei tem tratamento. Perfeito. Próxima pergunta, vai lá. Do William Pedrosa, de São Roque. Gostaria de saber 2 coisas. Se o chá quebra-pedra funciona para pedra nos rins? Primeiro é esse. Segundo, a carambola é prejudicial aos rins? Tá. Então, chá de quebra-pedra é uma coisa que a gente ouve bastante na minha especialidade. Chá de quebra-pedra, de uma forma geral, tá? Existem estudos que defendem e dizem que é benéfico. Nós, como especialistas, alertamos que precisa tomar líquido e a quantidade ideal de líquidos é ao redor de 2 litros por dia, tá? Então, o grande problema do chá de quebra-pedras, que eu costumo explicar, é que ele não é gostoso de tomar. Então, uma coisa que você vai tomar para o resto da vida que não traz para o paladar, não seja tão agradável, acaba sendo um empecilho. E também a gente sabe que chá de quebra-pedras normalmente não se compra de forma fácil, compra na feira de rua. Então, a gente não sabe se aquilo de fato é o chá de quebra-pedra, tá? Já a carambola, eu acho que tem que ter uma cautela, sim. Algumas pessoas que têm insuficiência renal têm que ter uma certa cautela na carambola e aí é bom consultar um médico também. Mas não é para todo mundo. Geralmente, ele não faz mal. Eu ia falar de empreendedorismo agora, mas eu vou continuar no assunto porque eu acho que pode ajudar muita gente, né? Você que está acompanhando, a gente está falando sobre saúde renal com o Dr. Flávio Zucca, que é um especialista na área, falando sobre pedra nos rins e outras coisas mais. William Pedrosa, de São Roque, esse eu já fiz. Vamos para a próxima. Josete, de Teresina, no Piauí. Quando a pedra está na bexiga, qual o procedimento? Tá. Normalmente, quando a pedra chega na bexiga, a pedra que dá a cólica renal chega na bexiga, ela sai, tá? Por quê? O canal do ureter, que é o canal que liga o rim à bexiga, ele tem apenas 4 milímetros. E quando a pessoa está com crise de cólica renal, a pessoa normalmente consegue expelir naturalmente uma pedra de até 5, 6 milímetros. Então, quando chega na bexiga, a uretra deixa passar pedras de até 1 centímetro. Então, normalmente, a pessoa consegue expelir a pedra naturalmente. Agora, tem pessoas que desenvolvem pedra na bexiga. Aí é diferente, é uma pedra que começa a crescer dentro da bexiga e ela não consegue expelir. Normalmente, é um caso de tratamento cirúrgico e o urologista tem que tentar entender por que a pedra não sai, tá? Normalmente, a pessoa que tem pedra na bexiga não é uma pessoa que tem o trato urinário normal. Então, a gente costuma ver isso em pacientes com próstata aumentada ou pessoas com bexiga neurogênica, tá? Então, é importante que esse paciente trate a pedra, mas também tente entender com o especialista qual é o problema que ele tem junto. Porque, normalmente, a pedra na bexiga não aparece do nada. A pessoa tem algum outro problema, às vezes não diagnosticado,
e precisa de um tratamento para que não volte a ter mais pedras na bexiga. Quando você fala assim, a pessoa consegue expelir a pedra, na verdade é o próprio organismo, porque a pessoa ela não vai ter nenhuma ação em relação a expelir essa pedra, né? Não adianta se concentrar, meditar, fazer força, nada disso. Então é totalmente involuntário, né? Isso. Ok. A Josete, você já fez. Geralda Lima, gostaria de saber se os transplantados renais devem fazer uso desses vegetais. Quais são os vegetais? Agora que eu fiquei na dúvida. Eu acho que ela deve estar se referindo àqueles que você disse que não são legais para quem tem pedra no rim. Não, de uma forma geral, o transplantado ele tem que ter cuidados especiais, sim. Mas com relação à alimentação, aquilo que a gente falou, deve ter sim uma cautela, principalmente não abusar de sal, não abusar de alimentos congelados, dos embutidos, dos enlatados, não comer em excesso chocolate, porque sim, se ele fizer isso, ele vai ter um risco de ter cólica renal num rim transplantado, que é muito mais complicado do que uma pessoa que não tem um rim transplantado. Então, não é que precisa evitar, mas tem que ter uma cautela maior. Isso faz parte do acompanhamento de todo o transplantado. Tá pensando aqui que todo mundo fala que brasileiro tem memória curta, né? Mas eu tenho certeza que quando você teve alta do seu transplante de rim, isso vale para todos os transplantados, você deve ter tido ali uma boa explicação do que você deve comer, de como é que você vai proceder, né? Que a gente esquece. Volta a fazer aquilo que você fazia logo no seu pós-operatório e continua se cuidando, tá? A Amanda, de Martinópolis, São Paulo. Muitas pessoas falam que a Coca-Cola com abacaxi fazem colocar as pedras para fora. É mito ou verdade? Isso é mito. A gente acabou de falar que refrigerante não é saudável, é causa de formação de pedra e que o abacaxi faz bem. Então não é misturando abacaxi com Coca-Cola que vai resolver, tá? O que a gente sabe que ajuda a eliminar pedras, por exemplo, são certos medicamentos que a gente chama de tanzulosina, que é usado para próstata e que faz parte do que a gente chama de terapia expulsiva. Então, o paciente que está com cólica renal e está no processo de eliminação de uma pedra que saiu do rim e que enroscou no canal do ureter, a gente costuma prescrever esse remédio. E esse remédio é só para homem? Porque você falou que não, é para homem e para mulher. Tanto faz, tá. Mas ele ajuda a expelir a pedra, tá? E uma dica super importante que as pessoas não sabem. Durante a crise, não adianta beber água em excesso. Tem muita gente que acha que se beber muita água vai forçar a empurrar e descer a pedra mais rapidamente. E está provado em vários estudos que beber muita água durante a crise não ajuda a expelir as pedras. Então tem que beber muita água entre as crises e não durante a crise. Durante a crise tem que tomar uma quantidade normal de líquido. Tá, joia. Senão piora a dor. Ó, se a dor já é uma das piores, se não a pior, imagina ela piorada, né? É. Gostaria de saber como é o exame urodinâmica. Tá. Exame urodinâmico é um exame que é feito por urologistas dentro de um ambiente hospitalar ou de um laboratório. É um exame que ele é invasivo. Precisa colocar uma sondinha dentro da bexiga pela uretra, tanto em homens e mulheres, e uma outra sonda através do ânus, tá? Isso é conectado num computador e o equipamento simula o que acontece tanto na fase de enchimento como de esvaziamento da bexiga. Então, depois que enche a bexiga, o paciente tem que sentar num vaso sanitário e fazer xixi com essas sondas. E aí, o equipamento vai fazer uma série de diagnósticos. Vai dizer se a pessoa tem, por exemplo, aquilo que eu falei, bexiga hiperativa. Ou se tem, por exemplo, uma obstrução. Então, esse exame é muito importante, é indicado por especialistas para fazer um diagnóstico de várias doenças, até da bexiga caída, né? Que a gente sabe que mulheres pós-menopausa têm muito problema de escape, de incontinência urinária. Também é o estudo urodinâmico que é indicado, para saber o grau de incontinência urinária. Então é para isso que serve, é um exame que faz com o paciente acordado, não precisa de anestesia, ele é incômodo, mas não provoca dor, tá? E é um exame que dura mais ou menos uns 40 a 60 minutos para fazer. Tá bom. Tive infecção de urina por muitos anos, depois descobri estreitamento da uretra, fiz a dilatação e nunca mais tive. Pode voltar? Tá. Estreitamento de uretra é um problema que é muito comum de ter recorrência. É um problema que costuma voltar sim, tá? Então, é necessário que ele faça acompanhamento com o especialista
porque de tempos em tempos é possível fazer uma dilatação em consultório, se chama calibração uretral. E em alguns casos vale a pena até fazer no centro cirúrgico, em casos mais graves. Mas precisa de monitoramento, porque estreitamento da uretra é um problema que, infelizmente, tende a voltar. A joia. Meu filho tem um cálculo de 2,8 milímetros, já tomou 3 meses de medicamento para expelir e sem sucesso. Provavelmente terá que fazer o procedimento para que não haja prejuízo? Não necessariamente, tá? Um cálculo com menos de 4 milímetros, menos que 3 milímetros, é chamado microcálculo. Normalmente, um cálculo desse tamanho não requer nenhum procedimento cirúrgico, porque aqui ele fala que é filho, então a gente não sabe a idade, mas na faixa pediátrica de 12 a 18 anos, um cálculo de 3 milímetros, 2,8 milímetros, ele consegue expelir naturalmente. Então, agora, se for uma criança muito pequena, lembra que eu falei que hoje a gente está vendo cada vez mais crianças com pedra nos rins? Então, se for uma criança pequena, essa pedra pode ser muito grande. Então, novamente, vai essa orientação. Tem que pedir orientação para o especialista, que vai saber se essa pedra é capaz de ser eliminada naturalmente ou não. De uma forma geral, parece que uma pedra pequena e que dá para só tratar com remédios, fazer um acompanhamento e não precisa de cirurgia. A joia. Olha, eu acho que foi bem esclarecedor o nosso papo, né? Se você tiver alguma dúvida, quiser marcar um bate-papo presencial ou mesmo através da telemedicina com o Dr. Flávio Izuca, fica à vontade. Ele está no Instagram como dr.flávioizuca, com 2 i's, tá? Flávio Izuca. E tem o site também, que é o Climedim, com N no final de navio.com.br, climedim.com.br. Doutor Flávio, muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Foi um sempre prazer. muito bom te receber. Até a próxima. Obrigado.